Olá, sou o psicólogo Renato Isamoto, psicólogo clínico aqui na Fares, e hoje eu vim trazer para vocês dois temas muito importantes, principalmente nessa quarentena. O cuidado da saúde mental. Tá? Eu trouxe alguns exemplos de transtornos que podem surgir na quarentena. Eu vou falar alguns deles, porém eu vou trabalhar dois temas aqui. Nessa quarentena é muito comum que aconteça o transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, o toque, a depressão, a angústia e o medo. Os dois temas que eu vou estar trabalhando aqui hoje, que eu vou estar podendo explicar para vocês, a questão da ansiedade e a síndrome do pânico. Como tratar e identificá-las, tá bom? Primeiro, o que é a ansiedade? É um tema que muitas pessoas em casa hoje estão discutindo e eu gostaria de explicar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, ela traz uma questão até positiva até um certo ponto. Então eu vou explicar um pouco dela nessa questão de ser positiva, essa questão que a gente pode usar ela de uma forma onde vai nos ajudar. Quando ela é positiva, ela nos traz os benefícios, porque a gente pode estar se programando, tendo uma programação melhor dos nossos afazeres, né? No caso de uma palestra, uma entrevista, um trabalho que você vai fazer, se você tem essa ansiedade, ela pode estar te fazendo ter uma prévia do que você pode estar se preparando para fazer essa apresentação. Porém, a ansiedade, ela pode também se tornar negativa. A partir do momento onde que ela começa a ser excessiva, é uma preocupação futura que causa um sofrimento nas pessoas, e isso pode estar sendo uma forma negativa e prejudicar as pessoas, né? Essa relação, no caso, ela tem algumas reações emocionais quando ela é negativa, né? Ela pode trazer o medo, a vergonha. Isso são sintomas emocionais, né? Ela traz tensão, tristeza, porém ela pode também ter reações psicossomáticas. Ela não fica somente nessa questão dos pensamentos, do medo, da ansiedade ali mesmo, que causa tudo isso, mas a psicossomática ela pode estar trazendo a questão da sensação de desmaio, palpitação, formigamento, tensão muscular, e isso ela pode estar vindo trazer até crises de insônia, no caso vômito, diarreia. Isso ela se torna um sintoma físico, aonde ela já está no quadro mais avançado. Então é importante a gente saber que esses sintomas, sim, eles podem estar sendo causados devido à ansiedade que a pessoa está sofrendo. Isso é importante a pessoa identificar e saber como tratar, né? É lógico, sempre procure um profissional, ele vai poder te ajudar e te acalmar nessa situação. E aí eu gostaria de passar alguns exercícios e mostrar de como que a pessoa pode estar cuidando um pouco nesse momento dessa crise. A gente precisa saber que a ansiedade ela tem um pico. Então ela não vai durar para sempre, ela vai chegar nesse pico e ela vai começar a descer. Isso é importante a gente saber, até para ter um autocontrole, porque normalmente a ansiedade ela é um excesso de pensamento de um sofrimento futuro. Então às vezes não aconteceu ainda aquela situação e a pessoa se encontra preocupada de não dar conta dessa situação. É importante que ela saiba que isso é um momento que vai passar. É lógico, se a gente se condicionar sempre a esse momento, ela vai vir com mais frequência em várias partes do dia. Porém, a gente pode estar enfrentando. Alguns exercícios que eu acabo indicando para alguns pacientes é que nesse momento ela pode parar, respirar fundo, ter calma. Existe a meditação que ela ajuda bastante as pessoas nesse momento. Então, fazer uma meditação, uma bem simples, é a pessoa fechar o olho, de repente imaginar aquela pessoa que ela mais gosta na frente dela, uma respiração,
E aí ela vai olhar para essa pessoa como se essa pessoa estivesse tendo essa crise de ansiedade. Ela fazendo isso, ela vai falar, você pode falar para essa pessoa algumas palavras de conforto. Então calma, vai passar, respira fundo, é só um momento, ainda não chegou essa situação, isso é coisa momentânea. Terminando essa parte do exercício, dessas falas, você continua com o olho fechado e aí você troca de papel. É como se essa pessoa, pode ser você mesmo, como se fosse uma projeção sua na sua frente, ou essa pessoa que você gosta bastante, falando isso para você. Isso vai acalmar, vai desacelerar você e você tem essa forma de exercício para fazer no local onde você estiver. E não necessariamente ter uma fuga, porque essa fuga você não vai estar enfrentando a ansiedade e pode estar trazendo outras vezes você num ambiente de trabalho, num ambiente de amigos, e aí toda vez que você tiver, você vai lembrar que você precisa fugir. Dessa forma, não, você vai pensar assim, que você vai ter esse pico, mas ele vai passar e você vai começar a dominar essa ansiedade. Uma outra forma é você pegar o seu pulso e apertar ele, ter esse sentido. Quando você aperta esse pulso, você está voltando para o seu presente. Então você está tendo aquela sensação. Se lembra quando a gente fala, belisca para ver se eu estou acordado? Então é para você saber que você está naquele momento presente. Tá? Tem um modo um pouco mais engraçado, mas que eu já vi pacientes fazer, é colocar um elastiquinho, um elástico de dinheiro no pulso. Então a hora que você estiver sentindo essa ansiedade no pico dela, você puxa ele e solta ele. Vai dar aquele belisco no braço. Mas isso te traz um pouco para a realidade, é lógico, junto com a meditação. Então essas são algumas formas que você pode estar fazendo. Mas procurem ajuda, isso é importante também, porque às vezes o grau de ansiedade ele está muito alto e isso não é só uma coisa da nossa cabeça. É lógico, a gente aumenta esses monstros nas nossas cabeças, mas a gente consegue diminuí-los e também consegue com a ajuda do profissional. Tá? O outro tema que eu trouxe que é o transtorno bipolar, como identificar e como tratar. O distúrbio associado a alterações de humor e a obsessões. Então a gente tem dois polos que eu falo que é no transtorno bipolar, que seria o polo positivo e o polo negativo, né? O positivo seria a pessoa que tem esses episódios eufóricos, né? Um momento onde ele não consegue parar, ele vai estar fazendo várias atividades ao mesmo tempo, ele precisa falar a todo momento, às vezes ele começa um assunto, não para, entra em outro, ele não conclui essa conversa, ele tem essa sede de estar falando o tempo todo, isso é um dos episódios, e aí vai ter o outro, que ele vai estar de repente numa cozinha lavando uma louça. Nesse momento que ele está lavando a louça ali, ele passa o carro de som na rua, ele escuta o som e ele fala, eu vou ligar o som, eu vou me animar. Então ele sai, vai lá, liga o som, ele já deixou a louça pela metade. E aí ele liga o som da casa dele, e aí ele fica um tempinho, ele olha, tem umas roupas para passar ali no sofá, alguma coisa, ele começa a dobrar, mas aí ele para, vai no outro ambiente da casa, no quintal, começa a varrer o quintal, e ele não termina, ele sente essa euforia muito grande. Então essa pessoa ela tem uma dificuldade de concluir aquilo que ela faz. Isso são só alguns episódios. Tá? A mudança de humor ela vai ter também nessas pessoas que têm um transtorno bipolar. Então ela pode estar calma, tranquila e de repente alguém fala alguma coisa e ela tem aquele momento de explosão e de irritabilidade. E isso vem do nada e assusta até, né? E ela não percebe, mas quando vê ela já está irritada. Então é importante a gente ter esse conhecimento que não é porque a pessoa quer, é um transtorno mesmo que ela pode estar tendo. A outra questão, que seria o polo negativo,
alguns exemplos, no caso de uma depressão, a pessoa não é porque ela não quer levantar da cama, ela não tem forças, às vezes, para poder sair da cama e tomar um banho, escovar um dente. Então ela fica muito para baixo nesse sintoma, onde ela não tem forças para começar a fazer alguma atividade, não tem nenhum interesse, que talvez antes ela fazia, tá? Esse polo negativo e esse polo positivo, esses dois polos, eles podem ser balanceados ou podem ser diferentes. Ela pode ter mais o polo negativo, que seria a depressão, que seria a tristeza, né, a angústia, e ela pode ter um pouco desse outro, que seria a obsessão, que seria essa euforia. O que acontece também é que pode ter os dois polos, pode ter um pouco mais de um positivo, um pouco mais do negativo. Então ela pode ter momentos que ela vai estar bem, momentos que ela vai não estar bem. É importante entender que a questão do nome bipolar, ela foi usada assim de um bom tempo já, que é se a pessoa desistiu de fazer alguma coisa, desistiu de sair com você, que tinha combinado com você de fazer algum evento, algum compromisso, e ela desistiu e a pessoa fala, olha, é bipolar. Não, gente, precisa de um diagnóstico médico. É uma coisa muito séria, não é fechado um diagnóstico só com isso que eu falei, precisa de outros fatores, é uma junção de vários fatores para chegar no diagnóstico. Até porque o transtorno bipolar, ele não é encontrado ainda até hoje a cura. Na verdade, existe o tratamento, né, onde vai equilibrar esse nível do polo positivo ou então do polo negativo e vai trazer esse equilíbrio para essa pessoa. Então precisa ser diagnosticado para chegar a encontrar esse tratamento específico para esse tipo de pessoa. Então é uma situação séria de ser diagnosticada, não é simples assim, tá bom? Bom, já o que se tem na pesquisa é que a média de 70 pessoas, uma pode ter o transtorno bipolar. Tá? A questão também é que entre identificar esses sintomas, às vezes não é no primeiro sintomas que o médico vai identificar esse tipo de problema. Ele às vezes já teve isso na sua adolescência. No caso, existe até essa pesquisa que os homens podem ter esse transtorno entre 15 a 25 anos de idade, né? É um pouco mais cedo, e as mulheres entre 25 a 35 anos de idade. O que seria isso? O episódio do transtorno bipolar. Não necessariamente que uma pessoa com mais idade possa ir no médico e ser diagnosticada com um transtorno bipolar. Tá? Não existe ainda também uma questão do que pode ter causado esse transtorno bipolar. Se sabe que pode ser sim uma questão genética, né? É uma coisa genética que a pessoa tem adquirido, dos seus pais, dos seus avós também, e aí ela pode ter esses episódios, e aí é identificado numa anamnese com o seu médico e ele vai dar o tratamento devido e adequado para isso. Tá? Então eu gostaria que vocês entendessem um pouco sobre e como tratar. Então a gente precisa de um diagnóstico médico para poder tratar. A psicoterapia é muito importante para esse indivíduo, não só os medicamentos, até para ela poder ter esse acompanhamento. Às vezes ela começa uma psicoterapia porque ela está tendo alguns desses sintomas e aí ela é indicada para passar, por exemplo, com um psiquiatra e fechar um diagnóstico e ser tratada com os medicamentos devidos. Tá? E a qualidade de vida dela vai continuar, vai ser melhor e vai ter um equilíbrio mais em questão desses polos negativos e positivos. Tá? Eu vou dar agora para vocês algumas dicas de como ficar bem nessa quarentena, nesse momento de isolamento que a gente está passando. Né? Eu separei 5 dicas simples, aí eu gostaria que vocês pudessem pensar e refletir nisso. A primeira que eu coloco é durma bem. Né? A gente precisa manter
essa regra que a gente tinha de dormir, se a pessoa dormia à noite, dormir o horário específico que ela estava acostumada a dormir, se ela acorda cedo, acordar, fazer aquela programação, fazer a listinha dos afazeres, exatamente para não criar tanta ansiedade assim. Então é importante que a pessoa faça uma programação de como ela vai se comportar nessa quarentena, exatamente para ela não ter esse momento ansioso. Tá? A outra é não se cobre tanto. A gente sabe que as pessoas começaram a trabalhar home office, trabalhar de casa, e isso traz, às vezes, mais serviços. Ela precisa cuidar do filho, das tarefas dos filhos que não estão indo para a escola, de repente dos cachorros, do marido ou de quem estiver na casa dela. E aí ela tem a tarefa do trabalho, onde ela tinha esse tempo reservado na empresa, onde ela poderia estar ficando lá e não se preocupar com essas outras tarefas, e aí de repente muda. E ela tem essa tarefa agora, vamos colocar assim, como se fosse em dobro. Então ela precisa ter esse senso de não se cobrar tanto, exatamente para ela não criar essa questão de ansiedade, de achar que não está dando conta e que vai trazer um cansaço físico e mental. A questão também de encontrar o equilíbrio. A gente não chega nesse equilíbrio exatamente 100%, tá? Mas a gente vai ter um equilíbrio próximo. Então é saber que eu consigo chegar próximo ao equilíbrio, né? É buscar ter um equilíbrio na saúde, na alimentação, na atividade física. Não chega a 100%, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio todos os dias. Cuidar de casa e cuidar de si. Então, assim, não é só cuidar da casa, mas é cuidar de si. Isso também é muito importante, a gente saber que a gente precisa desse cuidado com a gente. Não é porque a gente está em casa que a gente não pode ser vaidoso, se cuidar. A gente precisa manter um pouco a rotina que a gente já tinha. Isso é importante. Temos também respeitar os seus limites. Por que é importante respeitar os seus limites? É saber que você precisa assumir esse papel, saber que essa pandemia, que tudo isso vai passar, e que você não precisa ser, que nem eu falei no início, 2 pessoas para cuidar de tudo. Você pode continuar sendo você e continuar a cuidar dos seus afazeres, no seu tempo. Você não precisa trabalhar mais do que o horário que você já trabalhava. Então você precisa respeitar esses seus limites. Tá? Essa é a dica que eu deixo. Eu falo que é muito importante a gente cuidar da saúde mental. Eu gostaria de dizer que eu estou aqui na Clínica Fares e usar a sua disposição para cuidar de você, dos seus familiares, com toda a dedicação, assim como outros profissionais da Clínica Fares também. Eles vão estar aqui de braços abertos para receber vocês, com toda a dedicação e carinho. Então, eu aguardo vocês, agende a sua consulta e eu fico à disposição para tirar dúvidas de vocês ou para a gente estar agendando essa consulta e conversando pessoalmente. Muito obrigado.